Pois é, ainda tem gente que diz que não tem graça nenhuma acompanhar a política. Meu amigo, isso aqui é muito melhor do que filme do Steven Spielberg. O problema disso aqui é que é uma realidade virtual real, né? Ou seja, se o mocinho vence, você tem liberdade econômica, você tem liberdade para falar, você tem a tranquilidade para cuidar da sua família. Se o mocinho perde, você vai ser censurado, você pode ser preso, você perde a sua liberdade, atacam a sua família. É um jogo real. Mas olha só, o que está acontecendo? Teve um tal de Donald Trump que manifestou ontem contra a condenação do Bolsonaro. E a Karoline Leavitt, aquela moça que é a porta-voz lá do Donald Trump, confirmou, reforçou o possível uso militar no Brasil contra, né, os perseguidores da democracia. Quem seriam esses perseguidores da democracia? O Marco Rubio, que é o homem forte do Donald Trump, também confirmou, não, nós vamos tomar reação sobre isso aí, fiquem calmos. O Eduardo Bolsonaro, que antes a turma lá falava que era só um banana, um cara que não sabia de nada, que ninguém levava a sério e que agora tá todo mundo com medo do que ele fala, falou que os Estados Unidos podem mandar navios e caça F-35 contra o Brasil, depois de tudo que está acontecendo. O Jason Miller, assessor direto do Donald Trump, postou uma foto com o Bolsonaro e fez ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Lula chamou essa ameaça militar do Donald Trump de bobagem. Ah não, ô Trump, essas melequinhas dessas forças militares suas aí, fez exatamente igual o Maduro. Dá uma olhada que loucura que tá a política brasileira. Você nunca imaginou chegaria a um nível tão perplexo assim. Então, para você se manter sempre bem informado com tudo isso que está acontecendo, você vai se inscrever aqui no canal, tá? Nosso canal sempre traz as informações com a melhor qualidade, assim, a gente sempre verifica as informações para poder trazer para você tudo que é importante que está acontecendo no Brasil e em toda a nossa região, né? Nosso canal é focado em geopolítica e política, para explicar para você tudo que acontece aqui no nosso Brasil. E você está preparado para as informações? Então, bora para cima. Só recadinho rápido, meu amigo. Se você ainda acredita nessa loucura chamada Brasil, tudo bem. Mas eu acho que você tem que ter um plano B. E um plano B excelente é o Uruguai. Clica na descrição ou aqui, ó, nesse número aqui, entre em contato com a nossa consultoria, agenda uma consultoria que a gente explica os benefícios do Uruguai, é a cédula rápida, barata para você ter, e se estourar uma guerra, se der uma loucura, você tem como atravessar via fronteira, você tem como começar a sua vida de novo, né? Você tem como mandar seus filhos para estudar medicina de graça, num país que tem um IDH muito maior do que o Brasil, enfim, vale a pena, tá bom? Mas enfim, vamos de notícia, vem comigo. É o seguinte, há 2 dias atrás, a Karoline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, ela disse que o julgamento do Bolsonaro pode provocar uma reação dos Estados Unidos. E aí ela falou que novas sanções podem ser tomadas, inclusive força militar entrou em debate. Essa matéria é da revista Ceará. Agora, depois do julgamento do Bolsonaro, a Karoline Leavitt, questionada, a porta-voz da Casa Branca, ela confirmou que nenhuma hipótese por parte do Donald Trump, por parte da Casa Branca, está descartada não, que a hipótese de envio de poderio militar, de uma ação mais contundente, de pressões econômicas, podem acontecer também. Ou seja, que o Brasil se torna agora um alvo, um inimigo declarado dos Estados Unidos por causa do que fizeram com Bolsonaro. O Marco Rubio, segundo essa matéria do Apolo Brasil, também fez sua postagem. Trocas de postagens. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos responderão adequadamente às caças às bruxas que está sendo realizada contra o presidente Jair Bolsonaro. E o Brasil rebateu via Itamaraty, afirmou que essas ameaçazinhas dos Estados Unidos não vão intimidar a nossa democracia, não, que a gente é muito mais forte do que os Estados Unidos. Vai vendo, vai vendo. E aí, vamos lá que eu vou colocar aqui esses trechos aqui para vocês. O Marco Rubio, ele publicou o seguinte: depois do julgamento do Bolsonaro, que condenou o Bolsonaro a 27 anos de cadeia,
As perseguições políticas do violador de direitos humanos, sancionado Alexandre de Moraes, continuam enquanto ele e os outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essas caças à bruxa. Ou seja, foi um golpe direto. Foi assim, ó, eu vou pegar você. O que deu para entender isso aqui, foi uma ameaça direta. Já o Itamaraty, que é o órgão responsável pelas relações exteriores brasileiras, fez uma postagem no X também. Ou seja, hoje a briga é feita pelo X, né? Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Ou seja, aqui ele falou que tem fatos e provas dos autos e que não vai se intimidar com o governo norte-americano. É a primeira troca de farpas direta, em resposta, um dando resposta para o outro. E aí o Itamaraty continuou. O Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988. Sei. Os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. Sei. As instituições democráticas brasileiras deram a sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país, de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Aí veio a embaixada e repostou o que o Marco Rubio falou, a embaixada americana, retrucando o Itamaraty, dizendo, vocês querem briga? Vamos brigar então, vamos lá. As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Ou seja, o que aconteceu aqui? O Marco Rubio intimidou, o Brasil retrucou, a embaixada norte-americana e falou, o Marco Rubio, estamos confirmando com ele, nós falamos a mesma coisa que ele. Ou seja, a briga está declarada entre Brasil e Estados Unidos. Agora, teve um ponto ainda mais marcante. O Eduardo Bolsonaro disse que a briga pode partir para esse caminho aqui. Matéria do Luiz Bassi. Bomba. Eduardo diz que os Estados Unidos podem mandar um navio e caças F-35 ao Brasil, ou seja, uma escalada militar. Ele fez essa fala durante uma matéria junto ao Paulo Capelli, lá do jornal Metrópolis. Nessa fala com o Paulo Capelli, ele disse o seguinte, olha, presta atenção. Se o Brasil continuar dessa forma, se em 2026 as eleições forem eleições fraudadas igual a da Venezuela, os Estados Unidos vão mandar cachimba para cima do Brasil, sim. O Paulo Capelli ficou muito preocupado e falou, olha, você tem noção de quantos inocentes vão sofrer com isso, né? O Eduardo Bolsonaro retrucou na hora, falou, e você já sabe quantos inocentes já estão sofrendo sem isso? O Clezão, a Débora do Batom, quantas pessoas não estão presas, quantas pessoas não estão perdendo a sua liberdade. Pois é, o clima esquentou, né? E aí, agora o Brasil acaba entrando direto na mira dos Estados Unidos. E aí, para fechar com chave de ouro, não é só um, são vários americanos que hoje encaram o Alexandre de Moraes como o maior inimigo da liberdade de expressão aqui no Ocidente. O conselheiro do Trump, que já foi alvo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, conselheiro de Trump posta foto com Bolsonaro e ameaça ministro do STF. Numa publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira, o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o Jason Miller, expôs fotos, por exemplo, essa aí que está com Bolsonaro, ao lado de integrantes da família do ex-presidente Bolsonaro, e ameaçou responsabilizar os juízes fraudulentos que deliberaram contra a condenação do ex-mandatário por crimes contra a democracia. A afirmação foi feita horas após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal definir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão
para o Bolsonaro. Abra aspas. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isto. Os juízes fraudulentos que perpetram essa guerra jurídica contra o presidente Jair Bolsonaro e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias, pelo resto das suas vidas miseráveis, escreveu em uma postagem na rede X, né? Então, o julgamento do Bolsonaro repercutiu muito, né? Repercutiu amplamente em vários meios de comunicação. No próximo bloco, eu quero falar com vocês sobre a reação do Lula, que rebateu os Estados Unidos e disse que está pronto para o embate. Segue o próximo bloco. Pois é, matéria do Diário 360. O Lula chama a ameaça militar do Trump de mera bobagem. Pois é, o Lula demonstrou mais uma vez sua postura despreparada e desdenhosa em qualificar de bobagem a ameaça explícita do governo Donald Trump de mobilizar o poderio militar dos Estados Unidos contra o Brasil, em defesa da liberdade de expressão violada no julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF, que aconteceu nessa quarta-feira. Essa resposta superficial, dada em entrevista à Band nessa quinta-feira, ignora a gravidade da declaração da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que afirmou que Trump não hesitaria em usar forças econômicas e armadas para proteger os valores democráticos em meio a sanções tarifárias de 50% sobre produtos brasileiros e críticas à perseguição judicial contra o ex-presidente opositor. E aí, em vez do Lula buscar um apaziguamento, em vez do Lula, tentar tranquilizar a situação, falar, não, peraí, não é bem assim que funciona, né? O Lula simplesmente resolve dobrar a aposta, falar mais, criar conflito, né? Caçar briga. E aí, né, tem um monte de gente falando aí, ô Lula, vai, fala mais, Lula. Você tem todo o direito de falar. Não deixa ninguém cercear sua palavra, não. Fala mais, Lula. Vai, pode caçar briga com os Estados Unidos, vai fundo. Inclusive, vazou uma foto de alguém instigando o Lula a fazer tudo que ele tem vontade, né? Tem um perfil chamado Smoke Art. Esse Smoke Art, ele fez uma publicação de uma foto, né, do conselheiro do Lula, orientando ele a fazer igual o Nepal. Olha só isso aqui. Vai lá, Lula. Faça igual ao governo socialista do Nepal. Regula a internet. Vai lá, Lula. Simplesmente manda o Trump tomar naquele lugar. Vai fundo. Pois é. Eu não aconselharia o Lula a fazer isso, não. Tá? Mas vamos lá, o Lula disse que não teme qualquer tipo de sanção dos Estados Unidos e não vai nem perder tempo a responder essa mulherzinha aí, essa porta-vozinha aí, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o Poder 360, que não teme mais sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e que não vai responder à porta-voz daquele país. No dia anterior, a própria porta-voz, a Karoline Leavitt, disse que o Donald Trump não tem medo de usar a força para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Em entrevista, o petista disse que os Estados Unidos têm que saber que o Brasil não é uma republiqueta, não. O Brasil é forte. O Brasil vai até acabar com o imperialismo norte-americano. Eu não resisti. Coloquei a foto aqui para vocês de novo, tá? Mas enfim, o que está acontecendo? Está acontecendo que tá todo mundo sabendo que o Trump não é um cara de muita brincadeira, não, tá? A Globo News acabou de fazer uma publicação aqui, onde o Guga Chakra falou, a ameaça do Trump, geralmente elas tendem a ser concretizadas, depois que o Rubio, né, afirmou que vai reagir à condenação do Bolsonaro. Então, assim, é um jornalista esquerdista, de uma mídia esquerdista, falando pro Lula, ô Lula, quem avisa amigo não é bem assim não, eles falam, eles costumam fazer. Dá uma olhada. Ameaça que tende a ser concretizada, visto que o governo americano anteriormente já aplicou as tarifas de 50% ao Brasil por causa do ex-presidente
Jair Bolsonaro e, posteriormente, também aplicou a Lei Magnitsky ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, claramente por escrito, é diferente do caso do Trump, porque o Trump foi ali uma pergunta dos jornalistas. Então, o Trump foi provocado, como se diz assim, a dar uma resposta. E ele realmente vê similaridade no que ocorreu com ele nos Estados Unidos ao que ocorre com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Realmente há similaridade, houve invasão ao Capitólio aqui nos Estados Unidos, Trump não reconheceu a derrota e essa similaridade foi similar ao que ocorreu com o ex-presidente Bolsonaro. Chamou atenção para mim que ele se distancia, ele diz que não conhece, que conhece o ex-presidente Bolsonaro como presidente do Brasil, um homem íntegro, tudo, mas dá a entender que não são muito próximos. Eu não sei se vocês pegaram isso também. E, aliás, uma das perguntas foi feita pela Raquel Krahenbuhl, né, nossa grande correspondente na Casa Branca. Mas o Marco Rubio, como secretário de Estado, é muito claro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada. Pelo que a Raquel apurou, Marcelo, a Raquel Krahenbuhl, mais uma vez, ali na Casa Branca, a resposta pode vir amanhã já. A gente não sabe qual que vai ser, se serão mais tarifas que serão aplicadas ao Brasil, se a Lei Magnitsky será ampliada para outros ministros do Supremo Tribunal Federal, se terá alguma relação com a emissão de vistos para autoridades brasileiras que virão para a Assembleia, ou viriam, né, para a Assembleia Geral da ONU no final, agora, na última semana de setembro. A gente vai ter que aguardar para saber o que é, mas insisto, os Estados Unidos, não é que é uma ameaça sem vazia. Os Estados Unidos, o governo Trump, no caso, já implementou, na prática, sanções contra o Brasil por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não brinque com Donald Trump. A resposta pode chegar e a resposta pode não ser, né, tão amistosa quanto vocês esperam, né? Isso é fato. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar especificamente sobre, né, o plano do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, além da condenação, né? Porque uma coisa é fazer a condenação. Agora, o papel é humilhar o Bolsonaro. O papel realmente expor o Bolsonaro. E no próximo bloco eu vou explicar para vocês. Pois é, eu queria só uma opinião de vocês. Quem de vocês que estão me assistindo, eu vou fazer até uma enquete, acha que o julgamento do Bolsonaro foi jurídico, imparcial? E quem de vocês acha que foi um belo de um circo, um julgamento totalmente político para condenar um opositor político, um inimigo, e arrancá-lo das eleições pro resto da vida? O que você acha? Eu voto no 2, hein? É político. Olha só, não basta condenar o Bolsonaro. Vão retirar todas as patentes, o Bolsonaro deixará de ser militar e essa condenação já veio imediata na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E isso aí não tem outro condão, todo mundo sabe, né, para humilhar o Bolsonaro, óbvio, né, humilhar o Bolsonaro, uma vez que o Bolsonaro já é da reserva, já é afastado, para humilhar, para tirar o título de capitão do Bolsonaro, né? O STF retira a patente de Bolsonaro e generais condecorados. Ao deliberar pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado nesta quinta-feira, a primeira turma do STF determinou também que o Superior Tribunal Militar julgue a perda da patente dos militares das Forças Armadas condenados. Isso é um papel que se cabe, né, ao próprio tribunal, inclusive iniciar. Então, assim, o máximo que eu entendo era que o STF poderia mandar para o Ministério Público para entender se o Ministério Público tinha intenção ou não de tirar as patentes. A decisão implica diretamente o Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e o almirante Garnier, todos eles condenados por envolvimento na trama golpista, que, conforme a acusação da PGR, pretendia impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder. A perda de patente é prevista no artigo 142 da Constituição Federal. Conforme a regra, oficiais condenados à Justiça Comum ou Militar a pena privativa de mais de 2 anos, por sentença transitada em julgado, devem ser submetidos à análise da perda do grau militar, né? Então, agora, Bolsonaro pode deixar de ser
né, um militar. E aí, o que mais chamou a atenção é que no próprio julgamento, o ministro Alexandre de Moraes agradeceu aos militares que participaram, né, do processo, ajudando a condenação do Bolsonaro, né, do apoio das Forças Armadas. Abre aspas aqui para o Moraes, né? Vamos assistir o vídeo. Moraes agradece o apoio das Forças Armadas para o julgamento do Bolsonaro. Eu gostaria também aqui de renovar a minha admiração, apreço às Forças Armadas, e eu posso dizer que durante todo esse processo, desde a investigação até a ação penal, houve todo o apoio institucional dos comandantes das 3 armas, do comandante Tomás, do Exército Brasileiro, do comandante Olsen, da Marinha, e do comandante Damasceno, da nossa Força Aérea. E da mesma forma do ministro da Defesa, o ministro Múcio da Defesa. E todos sempre ressaltaram a mesma coisa. Não se confunde, nós não devemos confundir as Forças Armadas com integrantes que eventualmente se desvirtuaram das Forças Armadas. As Forças Armadas são um patrimônio nacional também. O eminente ministro Flávio Dino se referiu, e eu fui também ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública. Os 17 mil quilômetros de fronteiras secas que o Brasil tem, fronteiras entre secas, e 6 desses 17 mil, 6 mil quilômetros de rios. Se não houvesse as Forças Armadas para auxiliar, inclusive a Polícia Federal, as polícias, nós teríamos grandes problemas. Então, as Forças Armadas brasileiras merecem nosso total respeito, total admiração, e souberam passar por esse momento como o país todo soube passar. E eu reitero aqui que esse julgamento mostra e vai mostrar que não é o apaziguamento com golpe de Estado, com tentativa de abolir o Estado de Direito, que leva à pacificação. O que leva à pacificação é o devido processo legal, julgamento público e transparente como esse, com acompanhamento da sociedade e de toda a imprensa nacional e estrangeira, e aplicação da Constituição e das leis. Isso leva a que as feridas sejam curadas, que a democracia fique mais forte, e que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado ou a tentativa de abolição ao Estado democrático de... Pois é. O voto do ministro Alexandre de Moraes te convenceu? Além da perda da patente, você lembra dos PIX que o Bolsonaro recebeu? Pois é, também entra na mira agora. Bolsonaro e aliados devem pagar 30 milhões em indenização pela trama golpista. Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fixou em 30 milhões o valor mínimo, que pode ser ampliado, de indenização a ser pago pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados condenados no julgamento da tal trama golpista. A quantia foi determinada a título de danos morais coletivos, deverá ser quitada de forma solidária entre todos os envolvidos na tentativa de ruptura institucional. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, destacou que o mesmo valor já havia sido aplicado em outras ações relativas aos ataques do 8 de janeiro em Brasília. E aí, pessoal, é aquele negócio, né? Não engoliram, né? Não desceram. O fato de um apelo popular tão grande. Bolsonaro recebeu milhões de reais em doações, em PIX, né? Do povo brasileiro. PIX em valores aí módicos, né? Módicos, pequenos. E a condenação do Bolsonaro foi repercussão em vários jornais, inclusive o tamanho da repercussão, né? Olha só, por exemplo, essa publicação do Luiz Bassi. Bolsonaro tem pena maior que a da Elise Matsunaga, que esquartejou o marido. Caramba, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF nesta quinta-feira a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado. E isso porque teve redução da pena por ter mais de 70 anos, tá? Mais do que prisão em regime fechado. Pena mais alta do que a aplicada a Elise Matsunaga, condenada em 2016 a 19 anos e 11 meses pelo assassinato, esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga. Anos depois, o STJ reduziu a pena dela para 16 anos, ou seja, o Bolsonaro teve aí mais de 10 anos além do que a própria Elise Matsunaga. E aí, a gente vai além. A Débora, do Batom,
teve sua condenação, né, de forma absurda, a quase o que a Elise Matsunaga teve de condenação. Agora, você imagina que resposta é essa? Enquanto a Elise Matsunaga respondeu pelo homicídio e ocultação de cadáver, Bolsonaro foi condenado por crime ligado à chamada trama golpista, como tentativa de golpe de Estado. A comparação tem gerado debate sobre a proporcionalidade das penas. Cara, todo esse processo, né, sofre impactos e estruturas, né, gigantescas da proporcionalidade em todo o seu processo, desde o seu nascedouro. Isso é fato. Agora, depois do julgamento do Bolsonaro, uma série de aliados resolveram se manifestar sobre o julgamento. Um deles foi o Sóstenes Cavalcante, que hoje é um dos líderes mais combatentes ali, né, da oposição ao governo Lula. O Sóstenes Cavalcante chamou o Alexandre de Moraes de endemoniado em uma vigília por causa do Bolsonaro. Pois é, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal durante uma vigília realizada na noite de quinta-feira, em frente ao condomínio Solar de Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar. O parlamentar chegou a afirmar que o Principado das Trevas teriam tomado o coração do magistrado, o levando a condenar Bolsonaro. Abre aspas. Eu vou usar a linguagem de evangélico e de pastor que sou, por um ministro da Suprema Corte endemoniado. É isso que é o ministro Alexandre de Moraes. Protestados e principados das trevas ocuparam seu coração cheio de ódio para perseguir um presidente que hoje é condenado pelo STF, disse o parlamentar. E a manifestação aconteceu, né, logo depois da condenação do Bolsonaro. Outra figura que se manifestou foi o general Mourão, né? O general Mourão, que não participou, né, do julgamento, não esteve envolvido, né, segundo o Supremo Tribunal Federal, se manifestou. Mourão diz que a condenação de Bolsonaro é uma farsa e defendeu a anistia aos presos do 8 de janeiro. O ex-vice-presidente, e o que chama atenção é isso, né? O presidente ia tentar um golpe, o vice não tentou, né? O vice não. Então, mas o Mourão agora criticou e rebateu, né? Hoje ele é senador da República. O Mourão criticou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, no caso dessa tal trama golpista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, na quinta-feira, o parlamentar falou em vingança política e vícios no processo. Hoje, abre aspas, lamentavelmente temos a confirmação de que a parcela da justiça brasileira se tornou instrumento e armas da vingança política. Tristes, nós patriotas assistimos um processo viciado, uma farsa jurídica, reclamou o senador que ocupou o cargo de vice-presidente durante a gestão Bolsonaro. Então foi a segunda figura a se manifestar. Outro que se manifestou no processo e que, de certa forma, mostra que está tendo um alinhamento maior em relação ao Bolsonaro a partir de agora, é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio escreveu o seguinte, olha, não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção de inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de demonstrar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente, seguiremos ao seu lado. É o que escreveu aqui, né, o Tarcísio de Freitas em uma postagem no seu perfil oficial do Instagram. Ainda sobre a manifestação e sobre também a anistia, o Von Serran, também apoiador do Bolsonaro, ele escreveu o seguinte: a Constituição veda a anistia apenas aos crimes listados no artigo 5º, que é tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes hediondos, né? Segundo o artigo 742 do Código de Processo Penal, a anistia no Congresso é como uma borracha, que apaga tudo. Ao falar que não cabe isso aqui, o Alexandre de Moraes errou. A pena só começa com o fim dos recursos. Existem os embargos, e se os infringentes foram acolhidos como manda o regimento, o julgamento vai para o pleno.
Porém, o Moraes pode simplesmente ignorar e falar que não vai remeter o que seria mais uma violação de direitos humanos. Ele não vai remeter de forma alguma, né, para o pleno. Assim, hoje a expectativa é de que não existe, né? Não existe para onde recorrer aqui dentro do Brasil. A expectativa da maioria dos brasileiros, né, foi, sem sombra de dúvidas, que possa vir uma pressão internacional e que o próprio Supremo possa rever as penas, né, voltar atrás, o que parece que não vai ser o caso. Mas o objetivo de tudo isso a gente sabe. O Lula já acabou de dizer. Ele disse, né, que a extrema-direita não vai voltar a governar esse país sobre as eleições presidenciais de 2026. O Lula disse que vai entrar, vai concorrer para ganhar e que a direita nunca mais volta. Seria um plano, uma ameaça, seria uma previsão? O que é isso, né? O Olavo de Carvalho já avisou muito sobre isso. Uma vez que se entra no poder, eles não saem mais. É assim que funciona, tá? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.